Olá, meu nome é Laís. Vou apresentar aqui o artigo que tem como título Percepção de Estudantes Universitários sobre o Impacto da Pandemia nas Finanças Pessoais, um estudo na Universidade Federal de Sergipe de Itabaiana, que contou com a participação de Havana Maria, Jéssica Nascimento e a nossa orientadora Nadiele Galvão. O objetivo do nosso estudo é verificar a percepção dos estudantes universitários quanto às mudanças em suas finanças pessoais decorrente da pandemia da Covid-19. Diante disso, o problema da nossa pesquisa é qual a percepção dos estudantes universitários quanto às mudanças em suas finanças pessoais por conta da pandemia da Covid-19. Para poder entender melhor sobre a temática, fizemos a revisão de literatura que abordou a situação da Covid-19, abordamos também a temática da educação financeira e finanças pessoais e trouxemos estudos anteriores que teve como base de compreensão como objeto de estudo. Esses tópicos estão completos no nosso artigo que está disponível no site do evento. Metodologia. A nossa amostra foi composta por estudantes da Universidade Federal de Sergipe, do campus de Itabaiana. Foi utilizado um questionário online fechado, que foi dividido em duas partes. A primeira tratou sobre o perfil do estudante, enquanto a segunda abordou o tema geral, do objetivo geral da pesquisa. A nossa pesquisa contou com uma porcentagem de margem de erro de 10% e um nível de confiança de 90%. Seria necessário 66 questionários, mas alcançamos 245 questionários válidos. A pesquisa foi realizada em abril de 2021. Para análise de dados, utilizou-se a estatística descritiva e a pesquisa é descritiva de caráter quantitativo. Aqui eu vou mencionar apenas os principais resultados. Os resultados você pode ver mais detalhado no próprio artigo. Como mencionado, foi alcançado 245 questionários válidos. Desses 245 respondentes, 106 afirmaram que eram apenas estudantes antes de março de 2020, equivale a uma porcentagem de 43,26. Desses 106, 104 continuaram como estudante após março de 2020, uma porcentagem de 98,11, e 2 começaram a trabalhar, uma porcentagem de 1,89. Esses estudantes afirmaram que eles tinham suporte familiar na questão financeira. 114 dos respondentes afirmaram que estavam trabalhando antes de março de 2020. Desses 114, 87 continuaram trabalhando com a porcentagem de 76,32 e 27 ficaram desempregados, uma porcentagem de 23,68%. Desses que ficaram trabalhando, 73,33% afirmaram que eles não eram principais com relação à renda familiar. Dos respondentes, 10,20%, que equivale a um número de 25 respondentes, afirmaram que estavam desempregados e continuaram desempregados 21 deles, equivale a uma porcentagem de 84%. E apenas 4 conseguiram emprego. Com relação à educação financeira na infância e adolescência, eles afirmaram que 64% afirmaram que não tiveram acesso com relação à temática da educação financeira na infância e adolescência, isso nas primeiras fases de vida. Por isso, reforçamos a necessidade de se educar financeiramente, aspecto esse que deve começar na infância. E apenas 36%, que se equivale a um número de 88 respondentes, afirmaram que tiveram acesso com a temática. Desses 88, 59 relatou que foi abordado em casa. Dessa forma, reforça-se a importância da família no processo de educar e, por outro lado, o estudo de Gorlet et al., que foi discutido o ambiente escolar, ainda repassa pouco com a questão da educação financeira nas escolas.
Com relação a comprar por impulso, 71% afirmaram que não compram por impulso. Isso equivale a um número de 174 dos respondentes. Vale ressaltar que a maioria, por não ter conhecimento, a educação financeira pode ter um aspecto e uma percepção equivocada e incorreta do que é ou não ser uma pessoa consumista. Apenas 29 afirmaram que compram por impulso. Desses 29, que equivale a um número de 71 respondentes, desses 71, 48 afirmaram que mudaram de atitudes após a pandemia da Covid-19. Perguntamos aos respondentes se eles tinham planejamento financeiro antes da pandemia. A maioria relatou que já tinham um planejamento financeiro bem estruturado com relação a todos os seus ganhos e gastos. Isso equivale a um número de 101 respondentes, 41,22%. Tal resultado é positivo, pois mostra que os estudantes respondentes já apresentam uma preocupação com relação à sua saúde financeira. Quanto aos impactos da pandemia sobre suas finanças, 37,55% equivale a um número de 92 respondentes, afirmaram que afetou negativamente. A maioria deles, um percentual de 82,43%, que equivale a 76% dos respondentes, que foi por questão da redução salarial. Por outro lado, 55 respondentes afirmaram que afetou positivamente, equivale a uma porcentagem de 22,44%. A maioria responderam que foi por economizar mais, questão de trabalhar em casa, de home office, a questão de economizar aí um ingresso a um show, a um restaurante. Então, teve essa economização, uma parte de economizar nesse quesito. Com relação à reserva financeira, 61% afirmaram que já tinham a reserva financeira, isso equivale ao número de 149 respondentes. Desses 149 respondentes, 64 afirmaram que utilizou dessa reserva para pagamento de despesas gerais domésticas e 39% falou que não tinha uma reserva financeira, mas que a maioria perceberam o quanto é importante ter uma. 39% equivale a um número de 96%. Desses 96, 76 passaram a entender a importância da reserva. 217 respondentes afirmaram que irão rever a postura financeira diante do cenário da pandemia. Equivale a um percentual de 88,57%. Desses respondentes, 82, com uma porcentagem de 37,96%, falaram que irão se organizar melhor e controlar de forma sistemática todos os seus ganhos e gastos. Dessa maneira, entende-se que é importante materiais e recursos didáticos, campanhas e cursos que possam direcionar esses grupos para um melhor planejamento financeiro. Conclusão. Com relação ao planejamento financeiro, a maioria dos respondentes estudantes tinha um planejamento financeiro bem estruturado, mas aqueles que não tinham perceberam a importância de ter um estudo com relação às suas finanças. Com relação à educação financeira na infância e adolescência, vimos que a maioria não teve essa temática abordada, mas relatamos aqui e reforçamos a importância de abordar a temática em casa, tanto em casa quanto nas escolas. Com relação aos impactos da pandemia sobre as finanças, verificamos de forma geral que a maioria foram impactados de forma negativa, com relação que ficaram desempregados ou a redução de salário, entre outros quesitos. Como sugestão para estudos futuros, recomendamos a ampliação em outras instituições de ensino, verificando assim se há diferença entre os grupos, de acordo com suas características socioeconômicas, demográficas e étnicas. Obrigada.